e você vai ver aqui. Você sabe precificar o seu produto ou serviço? A definição de preço deve ser estudada pelo empreendedor independentemente do ramo de atuação. Envolve estratégia e tem impacto direto no sucesso do negócio. Então, o que o Sebrae está dizendo aqui é definitivamente isso. Você sabe o custo que você tem aí com as suas despesas, então você vai precisar de listar isso. Qual é o custo que você tem de transporte, qual é o custo de ferramental, qual é o custo que você tem para você fazer uma instalação elétrica, porque você está vendendo a mão de obra, você está vendendo tempo. Qual é o tempo do técnico seu de atuação, tá certo? Eu conheço profissionais eletricistas que para montar quadro elétrico ele é super rápido, mas quando ele vai entrar na parte de bandejamento, na parte de lançamento de cabo, ele já é um pouco mais lento. Mas eu já conheço também profissionais que na parte de bandejamento é top. Monta bandeja, tubulação, faz toda a infraestrutura de uma maneira excelente, lança cabo, mas na hora de fechamento ele já demora um pouco. Então já não é tão ágil para fechar o quadro de distribuição, para se fechar a questão dos comandos elétricos. Então, é importante, antes de você precificar, antes de você começar a dar valor aí, a vazão no seu serviço, o meu serviço é X e Y. Primeiro, você vai ter que olhar para dentro de você, se você consegue executar um serviço rápido, se demora para executar um serviço, aí você vai começar a ter noção. Nós vamos entrar um pouco aí dentro dessa questão de precificação, que é aonde você vai começar a fazer as suas precificações de serviço elétrico, tá certo? Em geral, o Sebrae tem aqui umas informações, né, que eu puxei do Sebrae, que é o líder aí de mercado, né? É o líder de mercado para empreendedor. O que acontece muito com o eletricista é que ele não tem muito onde procurar informações. Ele faz o curso e vai para o campo. E ali no campo é onde ele começa a patinar um pouco, quando ele está começando isso aí. Tá certo? Mas, de um modo geral, como especificar o seu produto ou serviço? Ó, defina o objetivo, né? Nesse objetivo aqui, quanto você quer ganhar como eletricista? Qual é o salário padrão de um eletricista aí, né? Talvez você possa se perguntar aí, quanto você quer ganhar? Qual é o salário de um eletricista aí na sua região? Responde aí pra gente aí, responde. Tá certo? Então, quanto você quer ganhar? O eletricista hoje, né, se você puxar a média salarial, eu fiz essa pesquisa. O eletricista industrial hoje ele gira em torno de R$ 2.500, o industrial, a nível de Brasil, R$ 2.500. O eletricista predial, ele gira em torno de 1.800, 1.500, 1.600, 1.900. O eletricista residencial, que são eletricistas que trabalham autônomos ou trabalham por empresas que prestam serviços em residência, está em torno de R$ 1.900 a R$ 2.000, mais ou menos, eletricista. Então, se você olhar, e uma coisa, eu já até abro aqui um leque nessa nossa informação, muitos perguntam para mim qual é a diferença. Fala, ô professor, qual que é a diferença então de um eletricista industrial, do eletricista residencial e do eletricista predial? Qual que é a diferença desses três eletricistas? A diferença dos eletricistas são o grau de conhecimento que cada um tem e que cada um deve ter para executar a sua função. Como disse, eu já tenho mais de 14 anos em experiência em instalações elétricas. Eu já trabalhei em empresas nacionais, multinacionais. Trabalhei em empresas do ramo da siderurgia, né, que foi a CSN, a Comal, a Sankyo, são empresas que eu trabalhei na siderurgia. Eu já trabalhei em empresas do setor automobilístico, que no caso é a Peugeot Citroën, e também prestei serviço na Nissan também,
da área automobilística, isso tudo ali no eixo Resende-Porto Real. Trabalhei também em empresas do setor alimentício, que no caso do setor alimentício foi a Itambé, foi a Presidente, que é do grupo Lactalis. Então trabalhei do setor alimentício. Trabalhei em empresas também do setor predial, que é a hotelaria, que foi a recente a FEPESP. Então trabalhei em setor de manutenção. Trabalhei também como eletricista residencial autônomo, onde eu abri o meu CNPJ, que é o microempreendedor individual, num período aí de 6 anos trabalhando com isso. Eu deixei o eletricista residencial para virar supervisor de manutenção, que hoje é a profissão hoje que eu exerço como supervisor de manutenção, tanto industrial como predial, devido a estudo, né, a bagagem. Tenho formação técnica, acabei a minha graduação agora também em processos gerenciais, então assim, eu tenho uma carreira. Ao longo desse período aí de formação, eu pude perceber dessas empresas, ao longo desses 14 anos trabalhando, eu pude perceber um padrão de eletricista. O eletricista industrial, ele precisa necessariamente, desses lugares que eu passei, o eletricista industrial ele vai precisar de conhecer motores elétricos, ele vai precisar de conhecer a parte de motor de corrente contínua, de corrente alternada. Ele vai precisar de conhecer sobre procedimentos de painéis, né? As manutenções corretiva, preventiva, preditiva, ele vai conhecer isso. O eletricista ele vai ter que entender um pouco sobre soft start, o que é um soft start, programação de um soft start. O industrial ele vai ter que conhecer sobre programação de CLP. O industrial ele vai ter que conhecer também sobre inversor de frequência, programar um inversor de frequência, como instalar um inversor de frequência e comandos elétricos, é o que mais vai dominar a vida de um eletricista industrial. Ele vai ter que saber partida direta, partida de versão, reversão. Ele vai ter que conhecer como ele vai fazer as partidas estrela, triângulo, porque tem lugar que não tem o soft start, ele vai ter que partir estrela, triângulo. Trabalhar com bombas de 5, de 10, de 15, né? Eu já trabalhei com bombas de 75 CV, motor de 75 CV. Então ele vai ter que trabalhar com isso. Então, isso é industrial. O predial, ele vai ter que conhecer também a parte residencial, a parte de planta elétrica, o eletricista predial. Agora, o predial, ele vai ter que conhecer a planta elétrica, ele vai ter que conhecer a parte de interpretação, né, de planta elétrica, vai conhecer a parte residencial, né, que já é mais focada para a parte residencial, e ele vai ter que conhecer também parte de comandos elétricos. Ele vai ter que ligar a bomba, ele vai ter que desligar a bomba, isso aí o eletricista predial. O residencial, que é o eletricista que nós estamos focando nele, que é o eletricista de sucesso, que é o eletricista residencial, ele precisa de saber a parte elétrica, ele precisa de saber a parte técnica elétrica e precisa de conhecer os componentes, o que é um DPS, o que é o IDR, o que é um quadro de distribuição, quadro bifásico, monofásico, trifásico. Ele vai ter que saber sobre instalações do IDR, que pega muita dúvida, né? Sobre instalações do IDR. Ele vai ter que saber sobre o BEP, né? Que é a equipotencialização, né? Do sistema de aterramento. Vai ter que entender isso aí. Tem que conhecer um pouco sobre descarga atmosférica, o DPS, a importância do DPS em instalações elétricas residenciais. Ele vai ter que conhecer muito sobre planta elétrica, o eletricista residencial, e tem que conhecer sobre planta elétrica. Então essa, logicamente, tem muito mais coisa, mas essa é a diferença entre os eletricistas, residencial, predial e o industrial. Ah, então, mas um é melhor que o outro? Não, é porque o predial ele vai ficar envolvido em instalações de prédio, né? O predial vai lidar com prédio. O industrial vai lidar com parte de manutenções
de indústria. E o residencial vai trabalhar com parte de residências, casas. Essa é basicamente essa divisão que é feita, tá certo? Mas todos eles vão precisar de conhecer a parte de instalação elétrica, tá certo, pessoal? Então, quando você vai definir o preço, você vai ter que olhar isso tudo. Falar assim, então, eu sou um eletricista residencial, eu consigo dar valor no meu serviço, eu consigo realizar o serviço elétrico, tá certo? E agora eu vou ter que precificar, vou ter que começar a precificar. Então, o eletricista vai ter que avaliar isso tudo. Qual é o objetivo do eletricista? Primeira coisa, o objetivo para me precificar. Quanto eu vou começar aqui a fazer esse serviço? Quanto eu quero ganhar? Então, ele vai pegar e fazer isso. Fala, não, eu vou ganhar um salário do eletricista 2. Eu posso dizer para você que existem eletricistas de sucesso ganhando de 2.000 a 8.000 reais por mês, seguindo método e estratégia, né, validado e testado. Ou seja, existem eletricistas que ganham de 2.000 a 8.000. É totalmente possível, né, o eletricista realizar esse tipo, né, de instalação e ganhar esse valor. É totalmente possível isso acontecer. Isso aconteceu comigo. Se não tivesse acontecido comigo, eu falaria para você, é um engano, isso aí não existe. Mas aconteceu comigo e é possível, totalmente replicável, o eletricista fazer isso.